Nessa aula a gente vai falar sobre função módulo. O módulo de x ele tem essa definição aqui. Ó. Vamos ver a função de x, f de x, igual ao módulo da função x. Tá? Ela é definida desta forma. X, se x maior ou igual a zero, e menos x, se x menor do que zero. Ou seja, o que significa? Tomando aqui a função x, tá? Esse é o gráfico da função x, como nós já vimos lá na segunda aula. Antes de x igual a zero, nós temos que a imagem da função ela é negativa. Então, o valor de f de x é negativo. E o que acontece? Quando a gente tira o módulo disso, o módulo não existe, o resultado do módulo não existe valores negativos. Então, se x for maior do que zero, tá? Em qualquer um dos casos onde a imagem é positiva, a gente mantém. E nos casos para x antes de zero, onde a imagem é negativa, a gente toma o menos x, que é a função que é uma função decrescente, com o coeficiente angular negativo. Então, o gráfico do módulo de x ficaria desse jeito aqui. Ó. Nós temos a função menos x para x menor do que zero. A partir do x maior ou igual a zero, a gente adota o x normal. Né? Por quê? Porque quando a gente tira o módulo de um valor, né, o módulo é o valor absoluto. Tá? Ou seja, para um valor absoluto não existe o valor negativo. Então, sempre que tirar o módulo de uma função, tudo que tiver para baixo, por exemplo, no gráfico do módulo de uma função, tudo que tiver para baixo do eixo x, a gente espelha para cima. Tá? Um outro exemplo aqui, por exemplo, aqui ó, nós temos uma função de segundo grau, x ao quadrado menos 1. Tá? O gráfico dessa função é esse aqui. X ao quadrado menos 1, ele tem raiz menos 1 e 1. Né? E ele cruza o eixo y exatamente no menos 1. Então, nós temos esse trecho aqui de menos 1 até 1, ele tem imagem negativa. Né? Então, para tirar o módulo disso, a gente adota as seguintes informações. X ao quadrado menos 1, se x for maior ou igual a 1, por quê? Porque é positivo. E se x for menor ou igual a menos 1, menor ou igual a menos 1, porque a imagem é positiva também. E aí, fora essas hipóteses, a gente usa agora a função contrária, né, que seria o quê? Menos x ao quadrado mais 1, que é exatamente o contrário dessa função de cima. E aí, a gente vai usar isso quando? Se x for menor do que 1, e se x for maior do que menos 1. Então, aqui nós temos o gráfico de menos infinito até menos 1, de x quadrado menos 1, e de 1 até mais infinito. E de menos 1 até 1, nós temos o gráfico de menos x quadrado mais 1. Aqui, então, nós temos a função f de x igual a exponencial de x. Se a gente tirar o módulo dela, como que ficaria? O módulo da exponencial de x é a própria exponencial de x. Por quê? Porque ela não tem nenhum valor para baixo do eixo x. Tá? Então, função desse tipo aqui, o módulo dela é a própria função. Tá? Era isso que eu tinha para falar sobre o módulo. Muito